Alô, você, meu amigo, minha amiga, aqui quem nos fala é o pastor José Manassés. Eu quero trazer aqui uma breve e momentânea reflexão sobre um episódio bastante interessante. Esse episódio está inserido na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e no versículo 9, a primeira parte, que Paulo diz assim: e disse-lhe, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Bastante interessante este texto. Eu sou um grande admirador do apóstolo Paulo, um dos grandes expoentes do cristianismo do primeiro século. Paulo foi quem organizou o arcabouço doutrinário para a igreja de Cristo, de maneira que Paulo, após aquele episódio, aquele encontro com Jesus, a caminho de Damasco, Paulo agora tem algo mais profundo. Ele tem um arrebatamento, ele é levado até ao terceiro céu, e lá ele vê coisas inefáveis que ao homem natural não é lícito falar. Era o próprio Senhor querendo revelar a Paulo as verdades, as profundezas dos mistérios de Deus. E Paulo, ele tinha um espinho na carne. Esse espinho é quase que indecifrável. Algumas pessoas costumam conjecturar acerca deste espinho, mas não é a minha proposta falar sobre o espinho. Se eu fosse dar um nome a esta prédica, eu diria que um homem, um espinho e uma visão. Um homem, um espinho e uma visão. E Paulo, ele tinha esse espinho na sua carne, mas ele viu coisas inefáveis, inenarráveis, invisíveis, que ao homem natural não era permitido esta revelação. E Paulo disse que ele tinha esse espinho, ele orou ao Senhor para que o Senhor tirasse dele esse espinho. E o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O que é que nós entendemos com isso? Nós entendemos que a fragilidade, nós entendemos que os conflitos de Paulo, conflitos relacionados a toda a sua existência humana, esses conflitos eram suprimidos pela graça. Esses conflitos, eles eram aprisionados pela excelência da graça. E o instrumento que levava Paulo a ser aprisionado destas situações todas era esse espinho. Aí Paulo, inteligentemente, ele diz assim: de boa maneira, inteligentemente, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite a glória, a plenitude de Cristo. E quando ele diz que, e quando eu estou fraco, eu estou forte, ele estava dizendo: o fraco dele seria a sua natureza subjugada pela graça, a sua condição humana, os seus interesses, as suas manifestações psíquicas, toda a sua carga de um grande mestre do judaísmo. Esses elementos eram suprimidos por este espinho, para que a graça de Cristo fosse abundante nele. Então é importante a você que está que você entenda que para que a graça do Senhor seja abundante em nossas vidas, nós temos que padecer aflições, tribulações, rejeições. Tanto é que ele escreveu na sua epístola aos Romanos, a partir do versículo 8, ele disse: quem me separará do amor de Cristo? A fome, a nudez, o perigo, a espada, o presente, o porvir. Ou seja, ele conclui dizendo: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Esta é a essência do cristianismo.
Paulo nos mostra o cristianismo na sua essência. Paulo nos mostra um cristianismo diferenciado. Nós não encontramos em Paulo um cristianismo voltado para as questões humanas no sentido de humanismo, antropocentrismo. Muito pelo contrário, Paulo mostra um cristianismo de fato cristocêntrico. Tanto é que ele escreve aos Gálatas e diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado com Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Essas verdades, elas são ocultas aos cultos das igrejas, aos grandes plenários, onde os grandes homens e mulheres tanto pregam como cantam acerca do Cristo ressurreto. E Paulo apresenta um cristianismo de fato. Ora, hoje nós perdemos a excelência porque não queremos ter os espinhos. Eu aconselho a você a deixar que o espinho esteja em você, para que você não perca a graça, para que você não perca a visão, para que você não perca a excelência dos mistérios de Deus. Então fica aqui esta palavra para você, meu irmão em Cristo, minha irmã, que está passando por lutas, por aflições. Deixa que a graça de Cristo seja abundante na sua vida. Não peça para tirar os espinhos, deixa o espinho. Não existe cristianismo sem cruz, não existe cristianismo sem cruz. E, portanto, eu quero deixar para você esta mensagem. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.